Cuidado, vai tacar fogo aqui. Deixa eu botar o dedo. O dedo, gente. Fala galera, mais um Tete a Tete com a Pri começando e hoje estamos em clima de festa. O que virá por aí? Só depois da vinheta, roda a vinheta aí. Como você viu, eu estou muito feliz hoje em clima de festa, porque além de estarmos completando 7 anos de Compaixão Movimento, hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar com a minha família aqui! Estou muito feliz de receber vocês aqui, hoje com a presença ilustre da nossa pequena Isa, estreando aí no Tete a Tete. O que tu vai contar pra nós hoje aí, será? Não vou dar spoiler, né? Vê até o final. Gostei. Veja até o final, porque ela não dá spoiler pra ninguém. E você, professor, o que tu vai contar hoje de novo? Eu acho que nós vamos contar histórias que a gente não contou, falar um pouquinho sobre o Compaixão, falar um pouquinho sobre a trajetória e o que o Espírito Santo dirigir. Eu creio nisso. Eu soube que a edição desse vídeo vai estar maravilhosa para que você acompanhe as nossas lembranças também. Eu quero lembrar lá do inicinho como começou e tudo mais, então fica aí com a gente. Então vamos começar pelo começo. 2016, me conta aí um pouquinho o que aconteceu em 2016 no Compaixão. 2016, tu vai mostrar agora já a relíquia não? Que tá aí guardada? Tu quer que eu mostre? Eu acho que tem que mostrar, né? Nós temos uma relíquia aqui. A Isa disse que é um Jurássico, como é que é? Da Era Jurássica. Da Era Então, Jurássica, fóssil. um CD, o primeiro CD. Olha Diego só. Marques e Compaixão. Uau! É isso aí mesmo. Eram 11 músicas. Eram 11 músicas muito boas, inclusive. Tem no Spotify agora. Tem no Spotify. YouTube, tem todas elas. Então, 2016 foi um ano emblemático, assim, porque eu só tinha isso para fazer. Né? Deus deixou eu sem opções para que eu desse o start em algo que eu acredito estar no coração de Deus. Né? Eu até comentei hoje, nós estávamos na reunião, eu comentei que existem momentos da nossa vida que a gente precisa crer na unção que Deus colocou dentro da gente e na visão que Deus colocou dentro da gente, né? Eu trabalhei como pastor auxiliar, trabalhei como líder de louvor durante muito tempo em igrejas locais e tal, e eu tinha um propósito no meu coração com Compaixão já, algo que já tinha desde 2008 uma palavra muito concreta em relação a isso, mas desde a minha adolescência eu já tinha falado algo, e 2008 assim foi uma coisa muito que foi muito de dar direção para mim, e 2016 foi um ano que eu vi, esse ano foi muito desafiador. Para gravar um CD na época era muito caro, eu tive que vender meu violão, eu vendi um monte de coisa, As renúncias, fazendo para conseguir pagar. Então eu negociei com o rapaz que estava produzindo, o Ivan, na época, porque eu não tinha o valor todo, eu fui negociando com ele, a gente foi gravando quando dava, mas eu tinha que dar aquele pontapé. Eu contei com a ajuda de muita gente, o Josias que fez a capa, o Zia, a Mahaira, a Pri, a Sandy, o Adel gravaram os vocais, tem o batera. Foi muita gente envolvida para que esse projeto acontecesse, e porque para mim, na minha cabeça, tinha que acontecer, não dava mais para protelar o início disso, e começou com a música, né? Começou com o CD, a gente começou a cantar em outras igrejas, começamos a viajar, mas foi no ano de novembro, foi no mês de novembro, não existe, né? Foi no mês de novembro do ano de 2016, então isso assim... Novembro de 2016? Foi novembro de 2016. Também? Sim, Uau. Tudo foi em novembro, né? Então, que detalhe de Deus isso. Novembro de 2016, a coisa aconteceu. O lançamento do CD. Então a gente gravou o ano todo, desde maio, e o lançamento foi em novembro. Mas eu acho interessante falar uma coisa, né? Porque sempre que a gente recebe uma palavra de Deus, a gente acha que vai acontecer no dia seguinte. Você falou que foi em 2008 que você recebeu essa palavra. Em 2008 eu tive a convicção de como seria, uma visão concreta. Eu recebi essa palavra, eu tinha 15 anos. Muitos anos atrás. 15 anos. Quase. 15 anos. Eu servi o quartel em 2005, então 15 anos era 2002. 2002 você recebeu 2003, essa palavra. Recebi essa palavra. E quando que você teve a primeira composição? Acho que é legal a gente falar sobre isso, porque, tipo assim, você tá nesse ramo musical há 20 anos ou quase. Sim. Então é muito velho, né? Então... Muito velho, não, misericórdia. Então, tipo assim, qual foi o ano da sua primeira composição? Você lembra disso, não? Sim, eu lembro a minha composição, a primeira composição, eu lembro até dela. Vai cantar pra nós? Eu já estava na Mais de Cristo, que na época era Assembleia de Deus Bom Retiro. Bom Retiro, sim. Eu devia ter
primeira composição que eu cantei na igreja. A primeira composição que eu cantei na igreja, assim, que eu me lembro, porque as outras composições eu compus, mas eu não lembro. Tu teve vergonha de demonstrar. Não tive vergonha, porque como eu não cantava, acabou ficando esquecida, mas eu sempre escrevi, desde 15 anos, assim, eu gostava de escrever e tudo mais, mas quando eu gravei ela era assim: quando aprenderei a confiar em ti, quando aprenderei a deixar meus medos. Então, uma coisa mais ou menos Eu acho que os isso. teus mentores nessa época era Toque no Altar, porque você tá bem na Parece, pegada. né? Parece. Eu ouvia muito Toque no Altar. Eu peguei a... Daí, peguei a então, deixa. aí eu cantei na igreja, depois daí eu nunca mais parei. Então, isso aí, quando eu comecei a colocar minha primeira música na igreja, foi em 2007, 2008. Que Foi bacana. a primeira vez, assim, que eu vi a igreja cantar uma música minha E e qual tal. foi a emoção de ver a igreja Muito, cantando? foi assim, me marcou, porque desde a primeira música que Deus me deu, quando eu cantava lá na igreja, eu recebia testemunho. Então depois veio o Teu Favor, inclusive está nesse CD, depois veio Minha Certeza, está nesse CD, Por Me Amar, está nesse CD. Sempre quando eu colocava uma música na igreja, que era uma música de autoria, parece que o Espírito Santo sempre levava alguém a testemunhar para mim. Até hoje isso acontece, né? A gente vê na igreja, só geralmente, eu queria muito essa música. Não, nós não gravamos ainda, nós vamos gravar. Na igreja local, Nós só né? cantamos na igreja local. Então É. sempre foi algo que o Espírito Santo foi testificando, né? O Espírito Santo foi fazendo algo nesse E sentido. eu acho muito interessante agora falar algo familiar, que é o Teu Favor, que a Isa cantou junto com você. Ela tinha o quê? Com que idade que ela tinha ali? Uns 2 aninhos? 1 aninho? Não, acho que é 2 anos. Ai, 2 anos. Eu acho que tem que passar esse vídeo. Será que porque- consegue passar Não, aí? vai passar agora esse vídeo aí pra... 3, deu? Vai, 3, 4. O teu favor me alcançou, não posso mais viver assim. Não sou mais derrotado, teu sangue me comprou de novo. O teu favor me libertou, agora sei quem eu sou. Teu favor! É a coisa mais linda, gente. E aí foi o ano que você compôs essa música? Esse Foi, ano? Foi foi. o mesmo ano. Foi nesse ano que eu compus a canção. E desde E então, ela Isadora cantava juntinha de ti. sempre. Tem uma música que eu Companheira. canto que é Minha Certeza, eu acho, que também tá no CD, que a Isadora dança. Ela dança? Ela Essa dança, eu não ela faz lembro uma de ter dancinha, visto. ela faz uma dança. A cara dela Tá de pai, colã, para tá de de falar. coisa. Agora ela é uma adolescente, né, gente? Então agora, É, várias timidez. é. Tá, e agora uma pergunta que eu tenho aqui em relação ao Feliz Demais. Uhum. O meu passado deixou pra trás e a culpa não me encontra mais. Eu sei que Deus tudo novo faz, tudo novo faz. Feliz demais, teu amor me tocou, tua paz me alcançou. Quando que veio o Feliz Demais? Feliz Demais foi a última música que eu Foi a compus última? desse CD, foi a última música que eu compus e eu não estava feliz demais. Não estava. Não, não estava. Eu estava num momento bem difícil, porque 2016, por incrível que pareça, Olha lá. foi um ano muito difícil. Uau. É como eu falei pra você, eu só tinha uma opção. Eu parecia que a mensagem que tinha pra mim, eu preciso completar esse ano iniciando com paixão, eu preciso completar. E só tinha isso, eu fiquei focado nisso, né? E Feliz Demais foi uma música que faltava uma música de celebração, eu queria muito fazer uma música de celebração e veio aquela passagem de Abacuque no meu coração, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então eu entendi, cara, a alegria que vem do Espírito Santo não é uma alegria às vezes das coisas que a gente vê, mas é uma alegria que vem de dentro para fora. E daí eu comecei a compor, né? Eu estou a caminhar, eu vejo tudo diferente, eu nasci de novo, agora eu vivo plenamente, meu passado deixei para trás. Uau. E a culpa não me encontra mais. Aí eu canto, né? Eu sei que Deus tudo novo faz, feliz demais.
teu amor me Então encontrou. você falou profeticamente já. Foi um profético e foi a razão da minha felicidade. Ou seja, embora tudo Nas não estava circunstâncias. numa felicidade, nas circunstâncias não encontrava uma felicidade, mas o amor de Deus me encontrou. Eu tinha essa certeza. Eu literalmente eu repousei nesse amor em todo esse CD, em todo esse período. Essas canções me estaram no meu coração. Até hoje. Às vezes eu tô ouvindo aconteceu isso foi quando? Acho que aconteceu domingo ou na quinta-feira passada. Eu tava ali com o Senhor e daí o Ministério de Louvor cantou uma música que eu compus e aquela música Falou com você. falou comigo, né? Então esse é o poder. Quando nós compomos algo, a gente Tô não vendo compõe. uma verdade. É uma verdade, não é uma verdade minha, é uma verdade do Senhor. Espírito Santo. Né? Então essa é a grande questão mesmo. E ele ministra no nosso coração, que bênção. E assim, tu hoje, na reunião, tu falou até de uma questão do fotógrafo. Eu queria que você contasse um pouquinho do que você viu em meio às circunstâncias que às vezes, quem sabe, alguém que tá assistindo tá passando por um momento difícil, assim como você passou. E mesmo assim, tu cantou feliz demais, né? E é aquilo que você falou da família, já entendeu qual é a referência que eu quero que tu conte? Não. Não? Eu sabia que não. Bah. Um fotógrafo que pegou um momento familiar, mesmo em meio aos escombros. Né? Ah, Porque vai que claro, eu alguém fiz o esteja vídeo passando ontem. por alguma questão, eu quero que você conte isso. Exatamente. Pra ver essa perspectiva, né? Exatamente, porque acontece assim, foi ontem que eu vi uma foto que chamou muita atenção, me chamou muita atenção, mexeu comigo, que estava em meio aos escombros da guerra, um pai estava com as duas, eu acho que são duas filhas, ali brincando na banheira, e as filhas brincando, elas deviam ter os seus 5, 6, 7 anos, e elas rindo ali, e atrás um escombro, tudo em ruína, mas aquela banheira, era uma banheira, estava intacta e o pai estava ali brincando. Então aquilo ali foi incrível. representação, O que né? Deus falou comigo naquilo ali foi justamente o quê? Justamente assim, às vezes a nossa vida está exatamente como aquela foto. Você vê, se você olhar e se você ficar observando, parece que está tudo fora de controle, parece que está tudo um caos. Mas se você focar no presente, se você focar no agora, se você focar naquilo que você pode fazer agora, no que você tem agora, o que está me faltando agora? Opa, o que está me faltando agora para aquele pai, para aquela criança, não está faltando nada. Então ele aproveitou aquele momento para ser pai. Uau. Né? Então aquilo ali mexeu muito Que era o que comigo. ele tinha. É o que ele tinha. Ele podia ser pai. E eu acho que confiar em Deus, essa questão de estar feliz, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, é justamente isso, porque o cristão vive na certeza que tem o Pai. Ah, pastor Diego, mas se eu morrer, e se algo acontecer? Se algo acontecer, se você morrer, você não morre, porque você vai para a eternidade. Você confia no que Jesus fez. E a Bíblia fala que ainda que esteja morto, viverá. Uau. É o que Jesus diz, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, eu penso que o cristão é essa pessoa que vive em um mundo, que vai ter aflição, mas a vida dele não depende do mundo e nem das circunstâncias do mundo. Ele vive pela confiança no Pai que ele tem. Independente do que aconteça, nada foge do controle do nosso Deus. E às vezes Deus usa circunstâncias para trabalhar em nós, sim, para nos refinar, para nos forjar, né, para a gente. E o que eu digo, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque eu acho que elas já passaram aquela fase da vaidade. Parece que agora elas entendem realmente A o que clareza importa é na outra, vida. né? Exatamente. E todos eles vão dizer o quê? Simplicidade da vida. A gente até viu um filme na segunda-feira em família, que a gente estava, e a gente viu uma mulher que com 64 anos, ela se desafiou. E quando ela se desafiou... Não, tá bom. Ela se desafiou em como é que eu vou explicar? Na verdade, ela não fugir. desistiu. Ela não desistiu daquilo que ela queria na juventude, porque era uma coisa que ela já queria desde então, fracassou, e ela não aceitou o fracasso. Ela disse, esse é o meu destino de vida e eu vou até o final, né? É isso aí, mas tem uma frase que ela diz assim, tipo assim, que se tirasse aquilo dela, aquela questão de treinar, aquela questão de se desafiar, ela não sabia se ela ia conseguir, mas se tirasse aquilo dela, ia tirar a vida dela. Então é o que eu digo, a gente precisa ter essa questão de você saber que as pequenas coisas que fazem diferença, não é tanto o prêmio, por mais que ela ganhou o prêmio, mas eu garanto que 1 semana, 2 semanas depois ela não tinha mais aquela alegria, mas ela precisava do quê? De um novo desafio, ela foi palestrar, ela foi fazer outras coisas. Então são os desafios, não é a grandeza do que a gente conquista, mas é o fato de a gente se desafiar e conquistar. É o fato de a gente, às vezes a conquista para uma pessoa ali é hoje colocar comida na mesa.
E isso motiva um homem, motiva a mulher. Quem sabe o desafio de outra pessoa é terminar uma faculdade, é terminar o ensino médio, é começar um ciclo letivo. Cada um tem. A alegria é você se superar. A alegria é nas pequenas coisas as coisas acontecerem, entendeu? Amém, tem as pequenas celebrações independentes, né? E agora eu queria que a Isa contasse, porque a gente falou de 2016. E 2017 a gente se conhece, Sim. né? Como pessoas até então. Até então a gente não se conhecia como pessoa, a gente se conhecia só como... Contando. Do que? Em 2017 a gente se conhece como pessoas. E aí? Antes Me era ET, conta, como agora é que foi Ai, a gente se conhecer? Vai, agora eu quero ouvir a tua ótica. Eu sei a minha ótica e o que eu conto. Mas- Agora eu quero ler o que tu lembra. Eu lembro Vamos lá. que eu queria muito que o pai e a Pri ficassem juntos, porque Só tem a que falar um Pri- pouquinho mais alto por causa do microfone. eu acho que, tipo, naquela época as coisas que eu lembro é que eu tava tentando juntar a Pri e o pai. Foi nosso Porque, cupido. porque a Pri, ela era muito legal e ela ia dar uma ótima madrasta pra mim. E a Ela combinava com meu pai. E aí eu peguei e eu ficava chamando ela pra ir comer nos lugares com a gente. Toda Isso vez é no final do verdade. culto. Toda vez no final do culto, Pri, vem comer com a gente, tá? Aí pedia pra fazer várias coisas e sempre juntava ela nos nossos compromissos. Assim, todo compromisso. E aí, um dia que a Pri, ela me contou essa história, eu não lembrava direito, mas acontece que um dia a gente tava na beira-mar andando, assim, eles eram amigos lá, de boa. E aí, eu falei, tá, pai, você é solteiro e a Pri é solteira, por que vocês não namoram? Nossa, eu queria morrer nesse dia. Eu queria pegar um buraco no chão e me tacar lá dentro. Mas tu já tava apaixonada, ela já tava apaixonada por mim. Jamais! Com certeza, todo Ele mundo tava sabe. pagando os lanches pra mim, querendo me conquistar pela barriga. A gente seguiu, né? Estamos aqui. Eu posso nem dizer que não funciona. Ó, varão, vai trabalhar pra pagar lanche. Meu Deus. E aí a Isa, toda vez que ela vinha de Urubici pra cá, que ela morava com a mãe dela, ela ficava mais comigo do que contigo, eu acho, quase. Que ela No ficava final, lá, sim. né, no finalzinho ali, a gente fazia a festa do pijama juntas, era um momento muito gostoso. E cá estamos hoje casados, né? E aí veio ali, só que 2017, antes de casar ainda, gente, quando a gente só se conheceu, começou alguns eventos. E eu queria pegar aqui minha colinha, porque a minha cabeça ela não funciona tão bem assim. Mas em 2017, nosso primeiro evento foi em Monte Castelo. Monte Castelo a gente escolheu porque era a cidade onde eu cresci, onde o meu pai pastoreia até hoje. E a gente disse assim, vamos honrar a vida do meu pai, nós vamos fazer Monte Castelo. Fomos antes fazer uma reunião, não sei se tu lembra. Lembro. Enquanto a gente vai estar falando, vai estar passando algumas fotos de Monte Castelo, lembrando desses momentos. E aí a gente foi lá, fez algumas reuniões com várias igrejas e tudo mais, não sei se tu lembra. E o nosso romantismo era, vamos unir todas as igrejas, tu lembra? Pra poder fazer um evento pra cidade deles, nós vamos servir aquele romantismo do evangelista, né? Achando que todo mundo tem a mesma visão que você tem. E a gente foi, como que a gente vai arranjar recurso para isso? E juntos, com toda a igreja, né? Todas as igrejas, a gente definiu que faríamos camisetas. Tu lembra disso? Lembro. E eu vim com a camiseta de uma delas, das pioneiras, foi uma das primeiras. Tinha vários modelos, mas eu lembro que daí a gente pegou o número que cada um queria pra sua igreja, tudo mais, a gente mandou fazer quantas camisas? Meu Deus, foi 1000 camisetas. Foi 1000 camisetas. A gente fez 1000 camisetas pro nosso primeiro evento de Monte Castelo. Tu lembra disso, não? Lembro, mas Aí... eu que paguei? Como é que eu vou esquecer? Tirou da tua poupança lá do sei lá do que. Aí, gente, ele pagou as 1000 camisetas. A gente foi pra Monte Castelo, enfim, para o evento. Aí chegou lá, todo mundo deu pra trás. Ai, Cara, e apenas uma igreja ficou com a gente, ou duas no máximo. Eu tô rindo porque de nervoso. Porque foi muito estresse que a gente teve nesse negócio. Porque você teve um rombo enorme. Porque as camisetas já eram, as pessoas não pegaram. E, gente, que engraçada essa história. Eu lembrei agora, desculpa, gente, tô muito emocionada. Porém, Monte Tô muito Castelo... emocionado. Sim. Ai, foi muito bom. E aí nem a igreja do meu pai foi, eu fui pra honrar ele, nem meu pai
Ai, foi tudo no evento, eu lembro Claro disso. que eu lembro. Enfim, aconteceu tudo isso, foi muito engraçado. Isso que eu não falo até com ele até hoje. Ai, mentira, ama ele, que eu sei. E aí nem meu pai foi no evento. Mas, gente, mas olha só como Deus faz as coisas. Foi nosso primeiro evento, e agora falando sério, tá? E deu mais de 1.000 pessoas. Né, pra honra e glória do Senhor que eu falo isso, que foi o nosso primeiro evento e já começamos com chave de ouro, assim, com mais de 1.000 pessoas numa cidade de 9.000 habitantes. Por exemplo, teu dedo tá sujo. O batom. Agora faz a transição. Nós somos numa cidade que a gente não conhecia, né? Você conhecia algumas pessoas. Eu falei com a prefeitura. Mas falei com- mas até o prefeito, todas as cidades que a gente foi, então o prefeito sempre foi, né? De Acho verdade. que Itaiópolis foi. Eu acho que o único que não foi É. foi Itaiópolis. Então, assim, Rio Negro e também sempre não. deu muitas pessoas, e eu via Deus fazendo as coisas, né? A gente sempre atraindo muitas pessoas não cristãs, Sim. né? Sendo esse braço entre a cidade e a igreja local, né? Então, isso sempre foi muito no nosso coração. E o evento Moticastel teve uma coisa muito especial, a gente ajudou a PAI, né? Sim, a pai da cidade, A Pai da com cidade. alimentos, né? Uhum. E também a gente conseguiu o valor que foi arrecadado, que alguém doou. Ah, não Sim. consegui trazer alimento, mas tá aqui um valor. A gente uniu Sim. esse valor, deu pra pai, e eles levaram todos os alunos no Beto Carreiro pela primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. Foi bem legal. Então, sempre os frutos. E o que aconteceu foi que a gente percebeu que a gente precisava ir independente das situações, né? Crer que Deus estava fazendo alguma coisa, né? Então, todas as cidades sequentes que a gente fez sempre foi uma bênção, né? Sempre foi uma vitória em termos de pessoas alcançadas, e sempre é bom exemplificar, né? Nosso evento era evangelístico e o cunho também social. Então, Sim, a gente sempre assistencialismo, ajudava alguma instituição ou alguma pessoa, né? A gente ajudou o Caleb, Não, né? calma, que eu vou falar. Ah, vai falar Eu todos? Vou. Ah, Eu quero- ótimo. É uma liga do templo, compaixão pra gente celebrar esses 7 Então, anos. vou falar, deixa eu ver, de alguma alguns- coisa que me recorde do Monte Anticastelo Castelo. foi a visão. Uma vez eu tive uma visão, uma vez uma irmã teve uma visão que via a gente rezando cruzadas evangelísticas e via ônibus chegando, né? Uau. E quando a gente estava em Monte Castelo, acho que era umas 10 da manhã, chegou três ônibus, né? Foram chegando 3 ônibus para abençoar aquela cidade. Ninguém estava pegando nada daquela cidade, a gente estava abençoando Servindo. aquela cidade, servindo aquela cidade. Então, acho a cena que mais me marcou, até mais do que a quantidade, tudo foi essa cena chegando os 3 ônibus. Mas por quê? Qual foi a palavra que te deram? Senão fica vazio. Foi o sonho que a pessoa tinha, né? Que era adoradores anunciando boas novas em terras oprimidas, né? Então, que ela via um ônibus escrito isso, né? Ela via um ônibus chegando em uma cidade e um dos ônibus estava escrito adoradores anunciando boas novas em terras E a oprimidas. gente foi lá com o evento musical, Um evento musical. adoradores, Uhum. anunciando o evangelho. A gente fez evangelismo pela cidade Tô assim, inteira, né? né? Tanto de moto, foi os motoqueiros Sim, lá. sim. E anunciando em terras oprimidas. Monte Castelo é pouco evangelizado Sim. nesse sentido. Esse era o intuito da gente Né? ir para a cidade interior de Santa Catarina, Que era o norte. justamente ali no Planalto Norte, também outros, Isso. que era justamente para levar o evangelho. As pessoas só conhecem ali aquela experiência religiosa daquelas Da igrejas, igreja, assim. né? Então levar jovens, levar pessoas, levar Um avivamento um mesmo. avivamento ali Gente, é teve uma flash grande mob. necessidade. Fizemos flash mob, é verdade. Foi bem Bastante legal. coisa. E olha que interessante, uma curiosidade sobre o primeiro evento, que eu tô enfatizando mais o primeiro evento porque foi o primeiro, Sim. né? Os outros a gente só vai dar uma pincelada. Mas foi em novembro, dia 15 De de novembro de Exatamente. 2017. E olha que interessante, porque novembro foi teu CD. Sim, E novembro foi tem um ciclo o de nosso novembro com a gente. primeiro, nosso primeiro evento. E aí, nesse mesmo ano de 2017, seguindo a linha do tempo, foi Biguaçu. Qual foi a tua lembrança de Biguaçu? Biguaçu foi o pastor Michel tinha recém mudado de local, né? E o que mais me chamou a atenção em Biguaçu foi a questão das oficinas. Eu achei as oficinas foram muito boas. Foi. Foram muito boas. Porque pra você entender, né? A gente oferecia beleza, oficina de beleza, então a gente cortava cabelo gratuito, fazia escova gratuita, unha, cabelo, maquiagem, tudo questão de beleza a gente fazia pra cidade. Quem chegasse lá, eles iam atendendo, né? Os profissionais da cidade, da localidade, vinham servir, a gente só organizava isso, né? Aí tinha a oficina da recreação infantil, então a gente conseguia brinquedos,
Tudo isso mobilizando para que eles tivessem brincadeiras o dia inteiro. Então tinha a Sim. equipe da recreação infantil, tinha assistência jurídica, né? Pessoas que estão com alguma causa judicial, não sabia como lidar, ou tinha algumas dúvidas, tinha lá 2 advogados Sim. para atender a comunidade. O que mais? Me lembra? Das oficinas. Tinha a praça de alimentação que tinha lá praça de depois, que alimentação, daí pro levantava pessoal ter comunhão. valor para a associação que a gente estava ajudando, Isso, né? a cantina sempre era para associação. É. E aí entrava com 1 quilo de alimento não perecível, sempre. Isso. Todos os nossos eventos eram dessa maneira, né? E em Biguaçu a gente ajudou a Ana Clara a comprar Sim. o óculos dela, algumas outras coisas que estavam faltando, e Isso, ajudamos isso. mais uma casa de recuperação, se eu não me engano. Né? Então foi uma bênção. Biguaçu foi realmente bem Foi. marcante nesse sentido de organização. Exatamente. E a gente fez abraço grátis na cidade, a gente Sim, levou mobilizamos aqueles evangelismo, camisetões, sim, né? sim. Foi bem legal. Então foi um evento que foi melhor ainda do que Monte Castelo nesse sentido de Na organização, com certeza. Foi um pouco menor, mas, Sim. né, organização. E aí, em 2018, a gente foi pra Pinheira, na Palhoça. Nossa, Você lembra disso? verdade. Na praia. Sim. Né? A gente ajudou, não me lembro quem. As famílias da enchente. Teve Família uma da enchente, uma enchente, coisa exatamente. Isso aí, isso assim, aí. né? A gente ajudou várias famílias da enchente. E aí, na Pinheira, olha que profético, né? Já era na Palhoça, que interessante. Na Pinheira ali, a gente conseguiu fazer um show. Era janeiro, então tinha muita gente na cidade. Foi muito bacana. Sábado à noite, foi sábado à noite, né? Não me A gente- lembro. A gente fez o evangelismo no sábado à tarde, toda a galera, e daí à noite a gente fez um luau daí no final com Um comida luau de com comes frutas. e bebes, foi lindo, Sim, né? sim, foi muito E legal. aí eu lembro que uma família nos parou no final, dizendo que nunca tinham visto isso na vida e pediram oração, tudo mais, eram gaúchos, não me lembro de Sim, onde foi, verdade. mas eu lembro dessa situação que a gente teve de orar pelas pessoas. Aí em 2018 ainda teve Canoinhas. Canoinhas pra mim foi um evento muito marcante, porque a gente organizou tudo ali, a gente foi acho que umas 3 vezes pra lá, Sim. né? E eu sempre aproveitava pra ir ver minha família que era perto. E a minha avó estava muito doente, Uhum. né? Numa dessas organizações que a gente foi, eu até pedi pra vocês da organização, gente, eu posso ficar aqui, depois eu vou. Acho que até vocês me ajudaram com o valor do ônibus, que na época eu era estagiária, não tinha como voltar pra casa. E vocês ofertaram na minha vida para que eu ficasse com a minha avó. E foi o último momento que eu tive com ela, cuidando dela no hospital. Então eu me lembro muito dessa situação da minha avó, que foi o último momento que eu tive com ela. Então eu cuidei dela, passei a noite com ela, a gente leu a Bíblia juntos, foi um momento muito bacana, né? Então foi a última vez que eu a vi viva mesmo, né? Tive esse momento, eu vejo que Deus me deu a oportunidade de ter esse momento com ela, porque foi fora de sério, né? Eu amava minha avó, tudo. Daí a gente teve o evento de Canoinhas, ajudamos a Apoca, que é uma instituição bem séria lá na cidade. E a Canoinha sempre teve Muitos empecilhos, né? perrengues, muitos perrengues. E todos os a pessoa que nos levaria, nos quis levar todo o evento nos para lá e tal. chamou, nos abandonou. Acho que na na reta final. última semana, né? Reta final. Última semana essa pessoa não cumpriu com a palavra, né? E a gente ficou pensando, aí a gente teve que Ia procurar desistir, um a gente local, quase desistiu, né? a gente procurou um local diferente para fazer, porque a pessoa tinha garantido um local e não deu certo. Então a gente pegou e a gente Conseguiu uma igreja local. a gente tinha duas alternativas: desistir Ou procurar uma solução. ou procurar uma solução. Nós procuramos uma solução e foi uma bênção, né? O evento de Canoinhas foi uma bênção. Conseguimos uma igreja que comportou o evento. O prefeito Foi. o prefeito de Canoinhas foi. Então, assim, sempre tivemos muitos desafios, mas também muitas vitórias. Né? Amém. Então, Foi isso um me lembra. evento super grande também, né? Vai Foi. levar os ônibus também pra ajudar. Foi 2 ônibus, exatamente. Canoinhas também foi um evento muito grande, verdade. E aí acabou ali, acho que foi dia 3 de março, esse evento de 2018. E a minha avó faleceu no dia 7 de março, que era meu aniversário. Verdade. Então foi muito marcante pra mim o de Canoinhas, porque teve esse embate emocional Sim. que eu tive da minha família junto, né? E aí ainda em 2000... Não, daí, nisso, a final de 2018, daí vem o pedido de noivado / casamento nosso. Pra quem não isso sabe, aí. o pastor Diego tava super apaixonado já, tanto Não. aquele que me pediu em namoro / casamento, já pra não me perder, ele tava com muito medo, eu já pedi em casamento de uma vez. É que eu sou decidido, né, cara? Né? E aí, só
Só que olha que interessante que foi. Dia 12 de dezembro é aniversário dele. E eu, como eu já tava com ele há um tempão ali trabalhando junto, tudo mais, quis honrar a vida dele e disse assim, vou organizar uma festa surpresa pra ele, porque ele merece, né? Ele é o pastor que tá ali no compaixão, aquela coisa toda. E aí eu fiz essa surpresa, alguém contou dessa surpresa pra você fazer surpresa pra mim. Acho que foi tua mãe? Não sei, não me lembro quem foi que contou. Não lembro. Eu sei que a surpresa era pra ele, quem foi surpreendida foi eu, mais ou menos, porque alguém já tinha me contado pra eu arrumar minha unha, glória a Deus. Soube disso, não? Não? Enfim, é isso aí, vamos pro próximo, pro próximo assunto. O próximo assunto. E aí, 2019, casamos em março, né? E aí a gente fez lá na casa dos idosos, lá em São José. Tu lembra disso? Verdade. Lá naquela casa rosa, onde tudo da mulher era rosa, o cabelo dela era rosa, o carro rosa, o carro dos cílios. Tu lembra? Não. Dos cílios rosa, que tu amava aquele carro dos cílios rosa. É, ela é pequenininha, né? Mas foi lá que ela conheceu a amiga dela, Ana Lu. Tu quer um água? Agora eu pergunto pra ti. Quer um água? Cuidado com a mesa que ela cai. E aí, foi lá que ela conheceu a Ana Lu. E a gente teve... foi nessa? Foi Olha nessa só. aí. Então a gente teve essa questão. Em 2019, a gente também foi na Casa Lar, que a gente fez toda uma mobilização para ajudar uma casa lá que estava precisando de nós. E a gente fez lá na fazenda do Max. Isadora se babando inteira aqui. Os estúdios do Tete a Tete. Vai ter um filtro para você especial. E aí, a gente fez ali na fazenda do Max, ajudando essa casa lá. A gente até quase adotou uma menininha. Lembra que era apaixonante? Nossa, Foi não sei. muito forte. Na fazenda do Max, né? Na fazenda do Max, que a gente Essa pegou uma menina chamou muita instituição. atenção, né? Mas tinha um Geralmente né? eventos que a gente Conseguir tinha contato brinquedos. com crianças, Criança assim, era é o muito- que dói é o muito. mais, é o que mais... Dói, né? A gente viu Marcou eles lá, muito, né? marca muito. A gente arrecadou brinquedos, era perto do Dia das Crianças, ou Natal. E o legal não lembro. no idoso ali também é que a mulher falou que a maioria daqueles que estavam ali não recebeu nem Visita, eram da própria família, né? Eram abandonados. Então né? isso também foi uma coisa que eu acho que me chocou mais do que criança, o idoso, assim. Eventos com idosos, meu Deus, assim, você vê a realidade, né? A carência. E ainda em 2019 fomos em Balneário Camboriú. Ajudamos 3 casos de idosos simultâneos, tu lembra disso? Verdade, Qual né? é a tua lembrança de Balneário? A correria. Foi muita Sim. correria, mas assim, eu acho foi o evento que a gente mais trabalhou com pessoas que a gente não conhecia. Não conhecia ninguém, a gente não levou ninguém daqui pra lá. A gente não levou ninguém daqui pra lá, então o que aconteceu? Era só o pessoal de lá mesmo, então foi muito né? Foi muito novo, foi Cada muito... evento trazia seu próprio desafio, na verdade, O né? evento a gente conseguiu todas as doações, a gente conseguiu ajudar demais, né? E a gente passou tempo na tarde, nós fomos nas 3, né? Isso. Nós fomos nas 3, passamos pelas 3 e cantávamos com eles, Ficava um tempo, levamos o tinha um evangelho, café, a gente fizemos um levou. café e foi com uma equipe que a gente foi todo mundo lá conhecia. daquela cidade, né? E ali depois a gente fez o show pra galera que participou, porque ele não Sim. foi pra cidade em si, né? E como a gente Sim. fez as ações de dia e à noite, a gente fez esse momento de comunhão entre a equipe que foi. Acústico, né? Pra gente até conhecer quem tava nos ajudando, que a gente Sim, nem sim, conhecia, né? Aí em 2019 ainda a gente foi em Xanxerê, foi o nosso primeiro evento lá. Xanxerê.
foi já com a galera? Não, acho Não, que esse só foi não. nós dois. Não, só E foi, a organização nossa Isso. que tinha equipe ali, e a né? equipe de lá. Aí ajudamos a casa de idosos também. Foi um idosos, asilo. foi 3 eventos seguidos para idosos, então, né? Agora, Olha só, contabilizando. verdade. Verdade. Xanxerê 2019, ainda, cara, 2019 a gente trabalhou pra caramba, né? Foi a casa de recuperação da Palhoça lá na Praia do Sonho, onde a gente conseguiu muita doação também, levamos uma galera pra Claro, lá. lembro, fizemos o culto lá. O culto lá na Praia do Sonho foi uma bênção lá. A gente conseguiu também muitas arrecadações. Também levamos ao barbeiro e tudo mais pra eles. Sim. Boa tarde, meu nome é Thiago, sou coordenador do Instituto Redenção, coordeno a Fazenda Piccolo Paradiso, a Fazenda dos Adolescentes. Gostaria de agradecer o Grupo Compaixão pela essa doação maravilhosa que vem fazendo para nós aqui dentro do Instituto. Muito obrigado. 2019 foi no 100 Norte da ilha. Sim. O 100 Qual, Norte da ilha qual foi, a mais, data? foi especial, 2019 também. 2019, final de 2019? É. Foi muito bom aquele evento. Também fez ação na comunidade, né? Não foi no final, não foi no meio do ano, eu No acho. meio do ano. Então a gente fez ação na comunidade, né? Que a gente também levou barbeiro, Levou todos os assistencialismos ali, Ministério Infantil também a gente levou, né? mas era uma comunidade muito carente. Muito grande, e era muito grande, né? Era. E daí depois a gente terminou. Choveu, tu lembra? Aham. A gente Choveu entrou pra no carro caramba, pra a gente orar. entrou no carro pra orar e parou a chuva. Parou Tu a lembra chuva, nós dois? isso aí. Eu lembro muito disso também. Tava tudo montado, gente, tudo montado. E a gente começou a chover, mas choveu muito foda. A gente entrou no carro, começou a orar. Aí deu acho que um chuva minuto, parou. né? Deu um E a chuva minuto. parou, porque senão ia acabar com o evento. Foi né? um sobrenatural que a gente viveu. Não juntos, daria pra velho. fazer nada. E daí finalizamos o evento lá, à noite com show, né? Foi muita gente. Muita. Muito, acho que foi o nosso evento assim que mais gente de comunidade foi ali. Gente que não era Muita da gente pra igreja. Jesus. Muita foi gente. lindo. Até tem frutos até hoje, né, na igreja do pastor Bruno e tal. E naquela época tinha sido o maior culto da igreja dele, né? O maior evento da igreja dele foi com compaixão. Com Compaixão no norte da ilha. Isso E mesmo. ainda 2019, Casa de Recuperação Três Riachos. Tu lembra desse? Que tinha aquele psicólogo que nos contatou, a gente Claro. foi lá. Aí eles Nossa. até fizeram um vídeo agradecendo Lembro. em forma de coração com as doações que a gente Sim, arrecadou. sim, É sim. lindo. Vai passar ali a foto pra galera ver, foi bem legal. E 2019 ainda teve Itaiópolis. Nossa, foi evento pra Foi evento pra caramba. caramba 2019. Eu acho que era quase um evento pra isso. Como que a gente conseguiu? Não sei. Eu acho que é por isso que eu ando cansada até hoje. Me recuperando de 2019. Que foi o ano do casamento. Era o primeiro ano de casados Sim, também. sim, né? sim, Então, sim. olha que loucura que a gente viveu. Então, Itaiópolis. Então, a gente ajudou com roupas, com muitas coisas lá pra cidade também. E aí, depois ainda teve Rio Negro, Paraná. Que daí a gente foi o primeiro fora de Santa Catarina. 2019 também. 2019, em dezembro já, Meu daí. E aí eu lembro que a gente, indo nesse de Rio Negro Paraná, a gente já levou a galera da Live Palhoça, que já tava com a gente. Verdade. Eles viajaram conosco e a gente andou numa carreta pela cidade. Sim. E aí cara. a gente fez, foi em Mafra trator, também, não foi um trator. A gente que andou de salvou. trator, isso Isso na hora do mesmo. evangelismo. Mas foi uma bênção, né? Foi. Teve foi teatro, foram várias dança, enfim. E aí, 2020, a gente foi pra casa de recuperação. Veio a pandemia, a gente ajudou muitas famílias na pandemia Sim. também nesse período.
E ressaltando, gente, que 2019 foi o ano mais difícil da nossa vida familiar também, em relação a finanças, Sim. né? A gente tinha época que a gente estava arrecadando alimentos para as pessoas e a gente não tinha nem para nós. Tu lembra disso? Lembro. E a gente dizia, cara, como é que nós vamos comer? E a gente nunca pegou de lá. Eu lembro que Deus provia de algum outro jeito. Depois do evento, quando passava o evento, Deus dava Sim. a provisão para nós. Mas a Não gente deixou sempre disse faltar assim, nada, né? Mas não Mas era tinha, não muito tinha como difícil. planejar, né? Não tinha. tinha a planejamento. gente não sabia o que ia ter, tipo, semana que vem, o que a gente ia comer. A gente sabia o que a gente tinha hoje para comer. E às vezes a gente não sabia nem o que ia ter no dia seguinte. Não sei se tu lembra disso. Lembro, claro. E aí a gente tinha a cesta básica ali. Não, cara, mas isso aqui a gente tá arrecadando para a instituição tal. E a gente era fiel até o fim. A gente recebia Entregava. valor em dinheiro também, né? E a gente entregava Recebia valor, tudo, entregava. né? E aí Deus sempre, no final do evento, Deus dava aquele refrigério, né? Com alguma doação, alguma coisa que a gente passou. Nossa, foi um ano muito doido. Então, em 2020, a gente ajudou várias famílias na pandemia, né? E aí teve a casa de recuperação. E em 2020 também, eu não me lembro exatamente a data, a gente ajudou 9 instituições da NUREV. Sim. E mais uma família com um bebê que tava especial, que tava Acho que precisando. de doações que foi a maior, né? Nossa doação. 9 toneladas de carne É, a gente levou conseguiu, um- fora os alimentos, fora Isso. tudo. Meu Deus, assim, ó, foi um evento incrível. No meio da pandemia, então, todo mundo se mobilizou, foi uma Sim. coisa linda. Já na igreja da Palhoça, na mais Sim, Palhoça, sim. né? Foi muito legal. Acho que inclusive aconteceu durante uma live. A gente fez, Foi. né? E aí, 2021, fomos pra Xanxerê. De novo, daí com a galera inteira em peso, já tava passando um pouco da pandemia, mas ainda Sim, estávamos de máscara, sim. né? Isso Então mesmo. esses aqui foram os eventos. Foi o último, foi o Xanxerê, então? Eu acho que sim. Caramba. Pelas minhas contas, eu posso estar errado, então, mas a princípio seria. Então a Esse gente foi conseguiu Xanxerê. fazer uma linha do tempo bem legal aqui. Voltando no Tá. 2019, porque não foi só uma privação, né? 2019 foi uma privação não só financeira, né? Foi uma privação Social. social, né? Uhum. E a gente passando, não entendendo, e a gente teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo, né? Foi. E a gente entendeu que o Espírito Santo tinha proporcionado aquilo para o quê? O Espírito Santo tinha proporcionado aquilo, Aquele deserto que passou. aquele deserto, e como foi para Jesus, né? Para que o Espírito Santo nos fortalecesse, para que o Espírito Santo nos enchesse de poder, para que a gente vivesse tudo aquilo que teria para nós, né? E tanto que 2019 era só um ano, como foi um ano Meu Deus, desafiador. desafiador. E eu me lembro que teve o profeta, um pastor que veio pregar na igreja, e ele teve uma profecia dizendo que nós estávamos sozinhos, mas que a nossa mesa ia estar tão cheia de gente, né? Que a gente ia... Eu não lembro qual foi a palavra que ele usou no final, tu lembra? Eu tenho anotado em algum Como lugar. se fosse assim, como se tipo assim, meu Deus, é muita gente que a gente tem perto da gente. E logo em seguida você teve um sonho, né? Com os Dos vários, bebês. com vários Foi. bebês. E né? antes de ela assumir a live, isso é bem Sim. legal falar. Porque foi assim, gente, o meu sonho era o seguinte, que tava eu e o pastor Diego num galpão. Esse galpão, ele tinha 2 andares, só que ele ainda tava de chão batido, ainda bem cru, assim. E nisso eu olho pra cima no 2º andar e tinha um bebezinho de fraldinha andando. Lá em cima eu dizia, Diego, o bebê vai cair, Diego, o bebê vai cair. Ele, nem aí. Tipo, ele não me ouvia, tipo, era como se ele não me ouvisse. Nada mudou, né? É tudo igual. Ainda que não é mentira. E aí eu dizia, o bebê vai cair, socorre o bebê. E aí nisso ele paralisado, e eu paralisei também, porque eu fiquei com medo daquele bebê cair. E eu comecei a ir pra trás. No que eu fui pra trás, eu vi que era milhares de bebês, não era um. Eram muitos bebês, muitos, que eu não conseguia contar quantos bebês eram. E todos vindo em direção e eles iam cair. Nisso eu olho pra porta e a porta ficou tipo como se fosse um fundo verde, assim, e eu entrava. E nisso tinha uns taquinhos de concreto, assim, pra andar no meio de um gramado muito verde, muito verde. E quando eu me encontro, tinha um cara de boina e todo listro. Claro que daí tem a questão do sonho, né? Que às vezes não tem nada a ver. Mas esse cara era como se fosse o diabo falando comigo. Sim. Dizendo assim, tá vendo aqueles bebês? Aqueles bebês são meus, você não vai tocar em nenhum. E todos eles vão cair. Ele dizia, e eu disse assim, não, você está repreendido em nome de Jesus, eles são do Senhor. E nisso eu pegava o nariz dele daí, e se desfez. No que ele se desfez, eu me vi na cama, e eu sabia que eu estava dormindo, eu sabia até a posição que eu estava e tudo mais. Aí eu sonhava como se fosse a Isa entrando dentro do quarto, dançando daquele jeito dela, que ela dança lá no nosso quarto até hoje, né, nada mudou, desde então. Então ela dança desde os 2 anos. E aí ela dançando no quarto e tudo mais, eu dizia, Isa, eu tô dormindo, me dá um beijo pra eu acordar, me dá um beijo aqui pra eu acordar. E aí ela vinha, dava um beijo e saía, e eu sentia, eu disse, não,
continua que eu tenho que acordar. E eu não conseguia gritar pra ninguém. E ali eu acordei do sonho e disse, caramba, que loucura, o Senhor vai dar esses bebês. E na hora me veio que esses bebês significavam bebês espirituais em relação a novos convertidos, pessoas que ainda não conheciam o Senhor. E logo depois desse sonho, eu falei com a intercessora na época, né? Ela teve essa mesma direção. Falei com você, com o pastor da igreja, todos tiveram a mesma direção. Então eu vi que era uma confirmação do Senhor. E logo depois, teve uns 2 meses, a gente assumiu a live. Verdade. Até então não tinha assumido a live ainda, com a live palhoça. Então eu vejo assim, tudo foi a mão de Deus conduzindo para que isso acontecesse, né? E agora, assim, eu queria que a Isa contasse um pouquinho do testemunho dela, porque isso foi em 2020 que aconteceu o testemunho dela, né? Para ela contar um pouquinho de como foi, qual foi a jornada que ela passou, porque isso também tem a ver com compaixão, que daí dá continuidade naquilo que a gente veio fazer, né? Né? É que eu não sei muito sobre o que falar dessa época. É que nessa época era época de pandemia. Sim. E eu morava em cidade pequena, eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Então eu fui procurar isso na internet. E aí vai lá, acontece que na época... Ai, que vergonha Não falar. tem Mas vergonha. enfim, é que na época eu gostava de BTS. O K-pop, né, tava à tona. E aí vai lá, eu conheci uma menina pela internet que ela gostava também, e aí eu comecei a conversar com ela. E aí acontece que aí eu fui entrando em um grupo, fui entrando em outro, e aí cada vez mais eu tava cheio de grupo, eu cheguei a ter, sei lá, uns 300 contatos só de amigo virtual, assim. E aí vai lá, só que o problema era que eles, tipo, romantizavam todo tipo de coisa ruim. Pornografia, álcool também, droga, tudo, tipo, Muito palavrão, né? muito palavrão. E aí vai lá, eu chegava a ser influenciada sobre isso e romantizava isso, como se não fosse nada. E aí nessa época foi uma época muito perturbada, porque eu achava que eles me faziam bem e eu tinha dependência emocional desse tipo de pessoa. E quando o meu pai descobriu, que foi meu pai que descobriu tudo isso, Mas fui eu, na verdade, né? não sei pra Sim, falar a verdade. eu conto Só a minha versão daqui a pouco, então. Tá, só sei que acabaram descobrindo e aí vai lá no início eu pensava que eu ia ganhar meu salário de volta e ia continuar. Mas aí vai lá, quando eu comecei nesse sentido de parar de mexer no celular, assim, eu acabei vendo o mundo de outra forma, assim. E aí vai lá, quando chegou em 2021, eu já virei líder de GDC, mas eu já tinha outra mentalidade sobre isso, mas mesmo assim eu ainda não tava querendo soltar esses pecados, entendeu? Que eu guardava. E aí vai lá, então ser líder foi uma experiência que não me gerou conforto, porque parecia que eu era a pessoa errada pra estar fazendo isso, porque eu não queria abandonar as minhas coisas e porque, tipo, tava todo mundo esperando alguma coisa que eu fizesse, assim, pra que as pessoas pudessem aprender comigo e aprender a como soltar os pecados, mas eu era a pior nisso, porque eu tava mais presa a isso do que todo mundo. E aí teve um retiro e tal, né, onde eu recebi várias palavras e tal, e foi a primeira vez que eu resolvi deixar meus pecados de lado e seguir a Cristo realmente. E aí vai lá, eu aprendi muito nessa caminhada, tanto que na escola, antes do clube aparecer, na escola eu também era muito influenciada por certas amizades, porque na escola eu nunca eu fiz amizade com pessoas que eram excluídas da sala e eu me sentia ruim por isso. E acontece que essas pessoas ruins da sala, eu tipo, como que eu posso falar? Aí vai lá, tipo, a escola era o meu princípio, então eu vivia e morria pra escola, entendeu? Tipo, eu fazia de tudo para os meus amigos e tal, porque eu continuava sendo uma pessoa que me sentia sozinha, mesmo tendo um monte de pessoa do meu lado, porque eu gostava de me vitimizar. E aí também, quando o clube surgiu, né, ele foi uma mudança totalmente na minha vida, porque eu ficava em casa consumindo um monte de besteira,
Nessa época eu já tinha celular, só que, tipo, eu não via besteira que nem eu via antes, entendeu? Mas, tipo, sabe quando você consome um monte de informação e nada fica na sua cabeça, e aí vai lá, você só vive não fazendo nada da sua vida. E só vivendo assim. E aí acontece que isso acabou me deixando muito frustrada também. Eu fiquei muito triste porque eu não queria ficar daquele jeito que eu tava. E aí o clube mudou minha visão e finalmente eu tive a chance de poder estar com pessoas que estão no mesmo princípio que eu. Porque na escola, falando bem a verdade, eu não tinha os mesmos princípios, né? Não tinha de verdade. Eles iam, tipo, numa outra rota, assim, bem, bem longe. E aí, lá eu peguei, e aí no clube eu ensinei, tipo, eu aprendi como me firmar nos meus princípios, tipo, não firmando, tipo... firmando meus princípios, tipo, sabe me posicionar em todo lugar. Então, eu tive que tirar muita amizade da minha vida por causa disso. E só que o problema é que eu não me arrependo porque no clube eu me senti acolhida. Então, o clube também foi uma virada de chave pra mim. E os meus pais presentes, eu vou dizer que é a melhor coisa que eu podia ter no momento. Porque... primeiro que foi meu pai que foi o pai e a Pri, e a minha mãe que também ela resolveu que era melhor eu ficar aqui pra, né? Então todo esse negócio de parente foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque eu tenho certeza que Deus usou eles pra poder me tirar desse vício. E portanto que tipo teve dias que eu falava que eu não queria ir pra igreja, lembra? Que eu chorava falando que não queria ir pra igreja e que eu queria ficar em casa e que eu não tava nem aí. Só que aí vocês falavam que era pra eu ir, então assim, me firmavam nisso. E aí às vezes eu não queria ir pra retiro, não queria ir pra isso, não queria ir pra aquilo. E aí vocês falavam que era pra eu ir e realmente aconteceu alguma coisa. Então eu acho que a coisa mais presente de Deus na minha vida é meus pais. Linda da minha vida. Então, né, 2020 ali aconteceu essa situação da Isa, a Isa tinha 10 anos. Então a gente nem passava pelo nosso radar, né? Na época ela não estava morando com a gente ainda, então a gente não tinha esse controle. A mãe dela trabalhava o dia inteiro também, ficava mais com a avó. Então a mãe também não sabia disso que estava acontecendo. E a Isa em vários grupos e tal, e se tornou muito perigoso, né? E aí a Isadora sempre amou praia. E aí a gente conseguiu uma casa de praia numas férias que ela veio ficar com a gente. E nessa casa de praia a gente disse, vamos sair pra praia, Isa, não sei o quê. E ela colocou tênis, um monte de roupa de frio, tu lembra disso? Vocês nem lembram, né? Vocês são péssimos nisso, mas obrigada, gente. Não, eu lembro do tênis, Isso, tênis e roupa de frio. E eu dizia, Isa, a gente vai pra praia, isso não é roupa de ir pra praia. Vai lá colocar o chinelo e tudo mais. E ela não queria mostrar o pé, Aí foi onde a gente descobriu que ela tava, né, até se cortando por causa de influência do grupo, do WhatsApp e tudo mais. E ela tava com muita vergonha de mostrar esses machucados. E no que aconteceu isso, eu peguei o celular dela, da mão dela, e dei pro pai dela, disse, olha, tem alguma coisa acontecendo com a Isadora, dá uma olhada. E nem eu fui ver. Eu dei direto pra ele, e você ficou com muita raiva, né? Que você tava naquela fase de, tipo, você foi pro quarto. E nisso, o Diego foi ver todas as conversas, e foi onde ele viu tudo, né? Pode falar, meu amor. E também, por causa desses cortes, na verdade, é porque, como eu falei, eu tinha dependência emocional, né, nas pessoas que estavam nesses grupos e tal. E acontece que uma dessas pessoas que era muito especial pra mim, ela simplesmente falou que me odiava e que nunca mais queria falar comigo, porque acontece que eu era uma chata e que ela só tava me suportando até agora. E como eu era muito próxima dessa pessoa, também foi um dos motivos pra eu me cortar. Então tudo isso... E você achava que a culpa era tua, né, disso acontecer? Sim, eu achava que era culpa minha. E tanto que esses grupos me faziam pensar que eu era triste e que a minha vida não era feliz. E que era melhor acabar por ali, né? Tem até pessoas desse grupo que depois acabou sabendo que tinha se suicidado. Né? Eu falava a gente nem sabia o que estava acontecendo, né? Eu falava com um homem que ele era maior de idade, só pra eu ter uma noção, assim. Ele tinha 18 anos, tinha acabado de fazer aquele ano. E aí o cara, ele era mal virado, ele postava várias, tipo, coisas perturbantes, assim, no status do WhatsApp. Tipo, ele postava, tipo, meninas, só que seminuas, assim. E aí acontece que pegou e do nada ele parou de falar comigo. E aí eu perguntei lá o que tinha acontecido. E no grupo que eu conheci ele, eu fui perguntar para um amigo que realmente conhecia ele de verdade, assim, tipo, pessoalmente. E ele falou que o guri tinha se matado. E aí literalmente...
Eu não tive mais notícia desde daquele período lá. Enfim, é pra ver o perigo que tá na internet, né? Quando a gente usa mal. Então, a partir daí, claro, a Isadora ficou sem celular. A gente decidiu isso como família. Sim, E isso sim. é maravilhoso sobre a mãe da Isa, que a gente tem... Tudo que é sobre a Isa, a gente decide todos juntos, né? A gente tem essa comunicação. E por bem, a gente achou que era melhor ela vir pra cá, onde a gente ia ficar ali no pé dela. Né, dona Isa? E aí ela ficou sem celular, ficou de castigo um bom tempo, acho que quase 2 anos. Então até falou que tava com o celular, mas ficou uns 2 anos sem celular ali. E aí ela ganhou esse ano, na verdade, o celular dela, né? Nem sei. Eu sei que assim, a gente acabou depois tendo Family Link, então fica a dica pros pais. É muito importante que você, pai, esteja atento ao que o seu filho está fazendo, né? Então tem o Family Link, onde você acessa o que ele está acessando, onde ele tem um período de horas para ficar na tela. Isso é muito importante de você, pai. É tua responsabilidade isso, né? E a gente viu que foi desesperador a gente ver que a nossa filha está passando por isso, porque não passava pelo radar mesmo. Né? Ela só tinha 10 anos. Então, para nós, o que tá acontecendo? 10 anos só. E aconteceu tudo isso, e nós já tínhamos no coração essa questão de cuidado preventivo, né? Porque a gente sempre tinha o assistencialismo através dos eventos, levando o alimento, aquela coisa para a comunidade e tudo mais. Só que a gente foi ver a casa de recuperação. Onde começou a droga os caras da recuperação? Na adolescência. A casa lar, por que tá cheio de crianças? Porque os pais, às vezes, adolescentes, tinham filhos né, na adolescência ali, sem poder cuidar, ia pra casa lar. Ou pais que são drogados, não tinham condições, que começaram na adolescência, ia pra casa lar. Então, acontecia sempre na adolescência. Então, a gente viu a importância que o Compaixão tinha, não só no assistencialismo, mas também nessa parte Começou a da nascer um prevenção. desejo, né? Começou a nascer um desejo. Antes disso daí Antes um da desejo de Isa. trabalho preventivo. Aí o que começou a foi a acontecer? urgência, Consequentemente isso. Muitos pais começaram a procurar a gente, contando dos problemas que estavam tendo e desesperados, não sabiam o que fazer. A gente era pastor de jovem já. Então o que acontece? Assemelharam a gente a essa figura, né? E assim daí começou, e Deus já tinha falado algumas coisas com a gente em relação a isso, e a gente decidiu começar uma escola contraturno, né? Que foi o clube que a Isa falou, né? Que é o Ela até Compaixão de Club. uniforme, depois O pode Compaixão mostrar o Club. uniforme. Certo? E foi desde o início a resposta para muitas pessoas. Nós temos hoje, por exemplo, a Emily, que trabalha com a gente, mas também começou pelo clube. Nós temos tantos testemunhos, né? Tantos testemunhos com o que Deus fez através do Compaixão Club, fez e faz, né? Mas são muitos meses. Se a gente ficasse aqui falando aqui, tem muitas ia coisas, dar com certeza. a importância desse contraturno. E depois, não sei se você vai querer falar uma coisa do clube, consequentemente, eu posso puxar o outro? Pode puxar. E daí, consequentemente, nasceu também o GPS, né? Que é uma direção também para jovens e jovens adultos, né? Então, que veio nessa mesma base, né? Dar uma direção, Sim. Liderar a cidade. Porque existem muitas coisas, é muito fácil a gente falar, mas o jovem não faz nada, o jovem não sei o quê, mas a gente não tem uma proposta de valor, né? Então, eu estava conversando hoje com uma jovem, a gente estava conversando, e a gente conversou justamente sobre isso. Falei assim, beleza, você vai ver quando é que a gente se reúne? Ou é só para comer, ou é beber, né? Ou é festa. Não existe outro tipo de comunidade que faça algo diferente. E a igreja só se reúne no domingo, beleza? Então, o Compaixão vem com uma proposta do quê? De envolver, dar uma direção para jovens adultos ou para adolescentes do quê? Em cuidar da sua saúde. Né? Então, hoje nós temos o Compaixão Running. Para o novo local que a gente pensa é o Compaixão, nós vamos colocar ali funcional, né? O esporte físico. Nós temos a questão dos cursos para trabalhar entendimento, para trabalhar a mente. E no clube tem consciência corporal também. Aprender a trabalhar financeiro, as finanças, aprender a trabalhar também na parte social, a fazer gestão de conflitos e tantas outras coisas. Então a gente foi movimentando, fomos criando ações, né, para que dê uma direção, para essa geração, né? Então aí partiu. Então nossas canções fazem isso, a gente faz isso através da música, a gente faz isso através dos eventos e a gente faz isso também através da educação, né? São nossas 3 vertentes aqui. Então o Compaixão Club também foi como Deus abençoou e a coisa aconteceu, a gente falou, não, Deus está conosco. E a gente daí montou mais um desafio, que é o GPS para o jovem E eu acho adulto à interessante noite, né? porque assim, né,
muitos adolescentes começaram a amar o clube e era o pertencimento de valor deles, Sim. porque o jovem precisa dessas 3 coisas, que é o pertencimento, novidade e correr risco, Sim. né? E nisso a gente dá um pertencimento saudável que vão crescer, e eu vejo sim que a Isa foi a nossa maior prova viva de que isso pode ser transformado, Exatamente. né? A gente tem uma prova viva dentro de casa, de como ela mudou na organização, porque eles têm também uma meta de minhas notas, minhas emoções, E o meu quarto. meu quarto. Meu Que quarto. eles têm que deixar o quarto organizado. A gente ensina eles a ser protagonistas da sua própria história. Então não adianta ele ser o protagonista da história achando que vai ganhar o mundo, sendo que o quarto deles está tudo bagunçado. Então começa do quarto, né? E a Isa, meu Deus, hoje ela é um exemplo de organização, graças a Deus. Não era assim antes. Mas o clube nos ajudou até nisso, né? Essa questão das emoções, ela é maravilhosa, uma filha perfeita, né? A gente ama muito a vida dela, fico muito feliz por isso. E a questão ali também do clube, que eu achei interessante, que muitos adolescentes dizem assim, pastora, precisa ter um clube para os pais, porque eu acho que meu pai precisa ouvir o que eu estou ouvindo também. E aí hoje, graças a Deus, tem o GPS, né, que é não só para pais, mas para jovens, enfim, Jovens, é aberto né? para todos os demais que não são adolescentes, né? Então, tipo assim, tem sido muito bacana isso que a gente tem vivido. E aí eu queria só, agora que a Isa contasse rapidinho pra gente já indo pro final, porque isso aqui não tem a ver com compaixão, mas eu acho legal ela contar o testemunho do seu gato. Vai lá. Então. Que ela se organizou, vai. Eu sonhava, assim, eu peguei e eu falava pro meu pai, falava pra mim, falava assim, eu quero um gatinho, que um gatinho vai me fazer feliz, aí tá gatinho. Aí eu ficava, todo devocional em família, eu pegava e falava, eu quero um gatinho. E a Pri, ela tinha um bagulho com o gatinho, ela não gostava, ela odiava, ela falava, não quero gato. Aí ela falava, Isadora, pede outra coisa, porque gato não vai rolar, não. Aí eu peguei. E aí vai lá, eu comecei a orar, tipo, no meu quarto sozinha por esse gato. E aí vai lá, acontece que... Você começou a orar pela minha cura, pela rinite, que eu tinha rinite. E o pai também tinha. E aí vai lá, acontece que Deus tocou no coração da Pri. E aí vai lá, quando eu vi, pega isso aqui, a gente pegou umas roupas pra você. E tinha um gato fofo com orelha dentro da caixa. E aí acontece que hoje... O gato que, na minha oração, hoje eu tenho 2. Olha só, eu ganhei dobrou. bênção em dobro. E aí, hoje eu tenho 2 gatinhos. Só que o problema é que o gato que ela tinha, ele se apaixonou nela e ela se apaixonou nele. Hoje ele bem gordinho fica deitado nela. Enquanto eu fico falando, Boni, vem comigo. E aí vai lá quando vê, o filhinho da mamãe, a mulher que não gostava de gato. Gente, viu o poder da oração. E agora também queria dizer que hoje a gente tem o nosso dia da família também, isso é muito importante. Eu vejo que muitas famílias não têm isso, tem muita questão de trabalho e não tem o dia da família. Nós definimos hoje em casa o nosso devocional, o nosso dia da família. O devocional acontece no meio-dia, no né? meio-dia, sim. Todo meio-dia a gente ora, lê junto, a palavra, medita junto, tem sido um momento muito gostoso. E o dia da família, eu adoro ficar ansiosíssima a semana inteira. Nossa, quarta é meu dia favorito. Aí eu fico esperando a semana inteira pela quarta, entendeu? Não é nem sexta, é quarta mesmo. É verdade. E eu quero dar glória a Deus pela minha casa, pela minha família, pra gente estar construindo isso juntos, porque a gente fala, né, que o Compaixão Movimento, a gente constrói todo mundo junto, né? E a gente diz que isso aqui vai ser um legado de gerações, não vai ficar só entre nós. Hoje a gente está dando a entrevista de como começou, mas quem sabe daqui a uns anos vai ter outras pessoas falando sobre isso, e glória a Deus que isso é do reino, né, de Deus, e que a gente possa estar cada dia mais no centro da vontade do Senhor nesses 7 anos, Ações de Graça. Então esse tete-a-tete foi especial, Ações de Graça pelos 7 anos do Compaixão. E aí, profetizando muitas bênçãos para os anos que virão, em nome de Jesus. E eu quero ler com você para finalizar então Mateus 25, do 35 ali rapidinho, que diz assim: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor forasteiro e o hospedamos?
e nu? Quando te vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo-lhes, dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Esse é o texto que a gente baseava o Compaixão, né, lá nos eventos. E eu vejo que segue até hoje com isso. Esse é o nosso propósito de vida, né, que a gente tem que servir a todos à nossa volta, que a gente pode... Até tem, né, pessoas que não têm condições financeiras para estar nos nossos cursos, tem o plano de bolsa. A questão nunca foi a questão financeira, né? Todos têm direito para fazer aqui com a gente, para ter uma transformação de vida verdadeira, ter uma direção, como você falou. Então tem sido maravilhoso. Até a frase compaixão, tem uma frase que diz: compaixão é viver uma vida que faz a diferença. É a nossa camiseta, né? sim. Então eu acredito que compaixão é essa situação de você se querer servir o outro. Mas quando você serve o outro, você pensa: ah, mas eu estou servindo o outro e o outro não me dá nada. Mas quando o outro não pode te dar nada, o Senhor, que é o dono do outro, o Senhor que é o Pai, o Senhor te recompensará. Então, não pense que quando você... Ao contrário, Jesus diz que quando você dá com a tua mão esquerda, a tua direita não deve saber. É verdade. Ou quando você não faça anúncio daquilo que você faz, porque se você faz anúncio, você já recebeu o teu galardão. Agora, se você faz em secreto, o teu pai que vem em secreto te responderá publicamente. Então, a compaixão, ele vem nascendo nessa vontade de entender que se você for intencional, se você viver uma vida intencional, esse intencional pode ser uma vida de fé, que eu estou dizendo, uma vida não pautada no que aconteceu com você, mas o que você fez com o que aconteceu com você. Se você viver essa vida sabendo que você pode ser o protagonista da tua história, sabendo que você e Deus tendo uma aliança, nada é impossível de acordo com a vontade dele. Se você entender isso, se essa foi a tua crença principal, nada pode te deter. Amém. Então, compaixão é isso, é essa ativação, a gente diz que, na nossa visão, né, compaixão é um movimento onde tudo que fazemos é para influenciar você, para direcionar você a viver uma vida que faz a diferença. E quando a gente fala viver uma vida que faz a diferença, a gente pensa, nossa, ir para a Etiópia, ir para a África, ir lá para o Ribeirinho. Isso também é mais fazer a diferença com a tua família, fazer a diferença na sociedade, fazendo diferença sustentando a tua casa, trabalhando, sendo o melhor que você pode, cuidando da sua saúde. Isso também é muito importante. Isso também é muito importante, fazendo a missão urbana com as necessidades que às vezes a gente tem na cidade de Palhoça. E isso também é fazer a diferença. Amém. Então, compaixão é essa liderança, essa vida proativa, essa vida movida por uma ação. Glória a Deus! Eu quero agradecer a você que ficou até aqui com a gente. Você Isso não aí. vai ter o CD, porque isso aqui é relíquia, isso aqui só tem esse, eu acho, inclusive, tá? Só ficou esse para lembrança. Mas que Deus te abençoe. Se você ficou interessado no clube ou no GPS, nos chama aqui nos comentários que a gente vai até você, para que você tenha essa vida direcionada pelo Senhor, em nome de Jesus, tá? Obrigado por estar aqui com a gente e obrigado por fazer parte desses 7 anos com a gente, né? Feliz 7 anos de compaixão e até o próximo TGT. Eu espero você até a próxima quarta. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu estou a caminhar e vejo tudo diferente. Eu nasci de novo, agora vivo plenamente. O meu passado deixou pra trás e a culpa não me encontra mais. Eu sei que Deus tudo novo faz, tudo novo faz. Feliz demais, teu amor me tocou, tua paz me alcançou. Feliz demais, teu amor me tocou, tua paz me alcançou. Eu estou a caminhar e vejo tudo diferente. Eu nasci de novo.